Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre sílaba tônica, acentuação de palavras. Nós vamos ver o que é uma sílaba tônica, como nós classificamos essa sílaba tônica e também quais são os acentos gráficos e um pouquinho das regras de acentuação, certo? Para a gente poder começar, vamos lá, falar sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Tá? A sílaba tônica da palavra é aquela onde nós vamos pronunciar ela mais forte, com mais intensidade. Tá? Então é aquela sílaba que tem uma pronúncia mais intensa, mais forte na palavra. Olha lá o exemplo. Café. Túnel. Número. Então, percebam que as sílabas que estão circuladas são sílabas que eu fiz uma pronúncia mais forte, uma pronúncia mais intensa. E essa sílaba tônica, ela pode ser acentuada ou não, tá? Então pode acontecer de ter em algumas palavras nenhum acento, mas nós vamos ter uma sílaba tônica também nessa palavra, ok? Olha um exemplo aqui de uma palavra que não é acentuada e tem a sílaba tônica. Olha lá. Jantar. Então, em jantar, o tar é a sílaba tônica e ela não tem acento. Nós podemos classificar essa sílaba tônica de acordo com a posição em que ela aparece na palavra, certo? Olha na palavra café. A sílaba tônica é o fé. Ela é a última. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, nós vamos classificar essa palavra como oxítona, certo? Então, sílaba tônica, a última palavra, ela se chama, é uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima sílaba, é o caso de túnel, olha aqui, o tu, ele é a penúltima. E essa palavra, ela vai ser paroxítona. Quando a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima sílaba, nós vamos falar que é uma palavra proparoxítona, certo? Então, palavra oxítona, a última sílaba é a tônica. Palavra proparoxítona, a penúltima sílaba é tônica. Palavra proparoxítona, a antepenúltima sílaba é tônica, certo? Então, essa parte para a gente poder entender, para dar sequência na parte de acentuação, ok? Então, quando a gente fala de acentuação de palavras, nós temos que lembrar sempre que nós temos dois acentos gráficos que são utilizados. O acento agudo, que é esse daqui, ó, tá? Esse daqui, o acento agudo. E nós temos o acento circunflexo, que é esse daqui. Cada um vai representar uma coisa nas palavras. Primeiro, eles vão indicar qual é a sílaba tônica da palavra. Então, o acento gráfico, a primeira coisa, ele serve para indicar aonde está a sílaba tônica da palavra. Segunda coisa, o acento agudo, ele indica que a vogal da palavra tem um som aberto. Então, quando a gente vai fazer a pronúncia dessa palavra, a gente percebe que a boca ela fica um pouquinho mais aberta. Olha o exemplo, ó. Árvore, hóspede. Então, a gente percebe que ela tem um som mais aberto, a gente tem uma abertura maior da boca para falar. Já o acento circunflexo, ele vai representar um som fechado da vogal, tá? Olha lá. Ônibus, âncora, você. Então a gente tem um som mais fechado, certo? Então, pessoal, agora nós vamos ver a primeira regra, de acentuação de palavras. Falar sobre a acentuação de palavras proparoxítonas. Por que eu vou começar com a palavra proparoxítona? Porque a regra da proparoxítona ela é a mais fácil, da gente guardar, da gente lembrar. Certo? Só lembrando, uma palavra proparoxítona é aquela em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha as palavras que eu coloquei aqui, ó. Máscara, número, ônibus, âncora, matemática. Olha lá, a sílaba tônica em todas elas é a antepenúltima.
certo? O que essas palavras têm em comum? O que a gente pode observar que todas elas têm? Olha lá. Olha aqui, o que todas essas palavras apresentam? Olha lá. O acento gráfico, tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo. Todas essas palavras têm um acento agudo. Todas elas são proparoxítonas. Então, o que a gente pode concluir em relação à regra de acentuação de uma palavra proparoxítona? Olha lá, observando os exemplos, ó. Todas têm acento. Então, o que diz a regra de acentuação de palavras proparoxítonas? Todas as palavras proparoxítonas. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, olha lá. Por isso que nós começamos com essa regra. Por quê? Se trata da regra mais simples de acentuação de palavras, certo? Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas elas têm um acento gráfico, certo? Então, é importante vocês guardarem isso. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Ok, pessoal? O que nós vamos depois nas próximas aulas? Nós vamos ver as regras das oxítonas e das paroxítonas, certo? Vou colocar para a gente ver agora um exercício para vocês pensarem um pouquinho. É rapidinho e eu já volto. Então agora vamos lá, pessoal. Coloquei um exercício para que vocês pensem um pouquinho, tá, sobre o que nós falamos. E o exercício diz o seguinte: assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas e acentuadas corretamente, tá? Então, todas têm que estar corretamente. Olha lá. Deixei para colocar agora para vocês verem, ó. Todas têm que estar corretamente acentuadas, certo? E todas têm que pertencer à mesma classificação. Qual classificação? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então eu tenho 4 grupos de palavras. Olha aqui, o grupo A: palavra médico, relâmpago, pássaro, árvore. Letra B: fantasma, público, possível, rodapé. Letra C: estômago, triângulo, lâmpada, café. Outro grupo: espetáculo, fósforo, paletó e enérgico. Um só desses 4 grupos, todas as palavras estão acentuadas corretamente e todas pertencem ao mesmo grupo. Uma dica para vocês fazerem esse exercício: descubram a sílaba tônica de cada palavra em cada grupo. Aí vocês vão classificar. Observem, tem palavra aqui que tem erro, de propósito esse erro, para vocês identificarem. Então, se vocês baterem o olho na palavra, no grupo que ela está, vocês vão saber que ela está errada, então aquele grupo vocês já descartem, tá? É apenas um deles que está correta a acentuação e a classificação. Todas têm que pertencer ao mesmo grupo e a acentuação tem que ser dentro da regra, né, que nós já vimos e que nós vamos ver depois. É fácil o exercício. Se vocês observarem bem, o exercício é fácil. A resposta desse exercício vocês vão ter na próxima aula de língua portuguesa, ok? Pessoal, bons estudos, prestem muita atenção e até a próxima.